Eu sou o Eric e esse é o Área Curiosa. E no vídeo de hoje você confere 8 vídeos que ninguém consegue explicar, parte 4. Em oitavo lugar, nas nuvens. Esse vídeo foi filmado em 23 de abril de 2019, no México. Nele, podemos ver uma forte tempestade se formando, e a pessoa que gravou nos disse que só começou a fazer isso porque no meio das nuvens ele pode perceber uma figura estranha e muito misteriosa. Assista ao vídeo com muita atenção e tente ver o que ele viu de primeira. Provavelmente você não conseguiu ver, porque como o próprio cinegrafista afirma, é difícil ver através do celular, e quando dá para ver nas filmagens, aparece de forma muito rápida. Mas com o uso da edição, fica fácil eu mostrar para você. É no momento exato do raio que podemos ver essa forma estranha, que se parece com alguma entidade gigantesca com asas. Só que o mais estranho dessa situação vem agora. Toda essa gravação foi feita através de uma transmissão ao vivo no Facebook. Ou seja, é impossível que ela tenha passado por uma edição de vídeo. E sim, alguém poderia ter baixado o vídeo e editado depois. Mas lembre-se que o cinegrafista ao qual estava fazendo a transmissão na hora deixou bem claro que tinha alguma coisa estranha nas nuvens, ao qual ele só conseguia ver a olho nu. Em sétimo lugar, som misterioso. Esse outro acontecimento aqui foi gravado em 2 de abril de 2019, em algum lugar da Eslováquia. E dessa vez, os estranhos acontecimentos são os sons que são ouvidos vindos do céu do país. Escutem. Não dá pra saber o que causou esse som e nem se realmente é verdade, mas ao que me parece era como se um dragão estivesse sobrevoando a região, ou pelo menos é muito parecido com os sons feitos por essas criaturas em mídias de entretenimento. Quem publicou o vídeo disse que diversas outras pessoas se queixaram por escutar esse mesmo som no mesmo dia, mas em partes diferentes do país. E realmente existem diversos vídeos no YouTube sobre esse ocorrido, e se eles são reais ou fruto de uma grande brincadeira, nós nunca saberemos. Seja como for, não conhecemos nada tão poderoso assim para conseguir fazer um som tão forte quanto esse, que possa ser escutado em uma grande parte de um país. Além do mais, não é possível ver nada voando nos céus, talvez por conta das nuvens, ou talvez porque o som vinha de uma altura muito alta, que seria impossível enxergarmos. Em sexto lugar, sem motorista. Essas filmagens foram retiradas de um sistema de vigilância perto de um hospital da Vila Rica, no Chile, e essa gravação foi feita em 10 de abril de 2019. Preste atenção nesse SUV prata, que está estacionado bem no canto. Várias pessoas saem de dentro dele e por último sai a motorista, mas inexplicavelmente isso aqui acontece. Talvez ela tivesse deixado o freio de mão solto e o carro acabou rolando ladeira abaixo, mas isso não explica em nada o movimento que ele faz para frente, a não ser, é claro, que todo o terreno seja bem desnivelado em ambos os cantos. Não dá para ter certeza se tem alguém ali dentro ou não, por conta dos vidros escuros, mas pelo modo como ele ficou parado no meio da rua, dá para se ter uma ideia de que sim, que não tinha ninguém lá dentro do carro. A outra coisa que corrobora com essa ideia é de que a mulher, dona do veículo, chamou a polícia após o ocorrido, porque ela pensou que alguém tinha o roubado. Outra coisa que mostra que ela de fato puxou o freio de mão é que antes da moça sair do veículo, dá para ver que ele se levanta um pouco, e esse movimento é muito comum quando alguém puxa o freio de mão e solta o freio do pedal. Esse fato chamou a atenção de uma emissora de televisão do Chile, que noticiou o ocorrido, de tão inusitado e esquisito que foi.
Em quinto lugar, OVNI. Esse vídeo foi gravado aqui no Brasil, em 16 de dezembro de 2018, e o cinegrafista pegou a sua câmera após notar um estranho objeto no céu, ao qual ele nunca havia visto antes. Esse objeto não parece possuir uma forma sólida, e isso me leva a crer que seja apenas um balão meteorológico, ao qual, pela sua estranheza e desconhecimento, levou muitos a pensarem que se trata de um OVNI. Porém, não descarto essa opção. Afinal de contas, não sou um especialista em balões e OVNIs para dizer o que é e o que não é tais objetos. Então me diz aí nos comentários o que você acha que seria essa coisa voando nos nossos céus. Se você tá assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o seu gostei, alguém vai puxar o seu pé durante a noite. Mas se tu deixar um like e comentar a hashtag salvo, você ficará a salvo durante essa noite. Em quarto lugar, nuvem. Esse vídeo foi feito na China e parece nos mostrar o que seria uma nuvem escura parada sobre a Terra. Não dá para saber o que seria isso, a não ser uma tremenda tempestade de areia que se formou mais à frente. Só que essa nuvem não parece se mover de jeito nenhum, como se fosse realmente sólida, tanto quanto uma nuvem pode ser. Além da falta de movimentos, ela é realmente enorme, tão grande que se perde de vista no horizonte filmado. E se isso for realmente uma tempestade de areia, então o negócio tá feio dentro dela, com toda certeza. Em terceiro lugar, atacado. Esse vídeo foi feito na Austrália e mostra uns jovens em um cemitério durante a madrugada fria do lugar. De começo, nada acontece e só conseguimos ver o pessoal brincando e se divertindo com a exploração. Só que mais à frente do vídeo, algo começa a atacar. Eles pensaram que se tratava de um morcego que estava sobrevoando eles por conta da luz das câmeras, mas ao pausar as imagens, vemos que não se trata de um simples morcego. Pelo que deu a entender, tal criatura surgiu por trás de um dos túmulos, o que é bem estranho, e ela se parece muito com uma fada, mas eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de ser em cemitérios. Mais tarde, na mesma gravação, o jovem aparece com um ferimento no pescoço, ao qual diz ter sido feito por essa criatura que o atacou. Agora, se isso tudo é real, eu não faço a mínima ideia, então comenta aqui nos comentários. Em segundo lugar, pequena luz. Um grupo de pessoas estava viajando e acabaram se deparando com um objeto luminoso esquisito no céu, e por isso começaram a gravar, pensando que se tratava de um OVNI. E se aquilo é ou não alienígena, já não tem como saber. Mas o que se sabe é que uma outra coisa muito estranha acontece no decorrer do vídeo, enquanto a luz continua a ser visível no céu. No começo, a luz se apresenta apenas como um ponto luminoso, só que ela vai lentamente se espalhando, como se estivesse sendo derramada sobre uma outra nuvem que há embaixo dela. Conforme o tempo passa, tal nuvem é deixada para trás pelo pequeno ponto luminoso, que parece cair em direção ao solo lentamente. Só que isso nunca acontece, já que a gravação termina muito antes disso. E reparem que a nuvem que se formou acima também muda de forma, como se tivesse a sua origem em uma explosão ou algo do tipo. Eu, sinceramente, não tenho nenhuma ideia do que poderia ter sido isso, então não me dou o prazer de especular. Mas adoraria saber se algum de vocês consegue me dizer o que poderia ser isso. Em primeiro lugar, estátua. Não temos muitos dados sobre esse evento, como a data do acontecimento e muito menos o local. A única coisa que se sabe é que ocorreu durante uma celebração da Semana Santa. Nele, podemos ver a estátua de Cristo, que em um determinado momento, e de maneira nada discreta, move a sua cabeça para baixo. E como se isso não fosse o suficiente, ela se move mais uma vez, logo após essa queda. Caso esse segundo movimento não tivesse acontecido, daria para explicar tal fenômeno como uma falha na estátua, que quebrou ou derreteu, deixando a cabeça cair, mas ela volta para o mesmo lugar de antes, como se realmente estivesse viva. Por se tratar de uma festa religiosa, ao qual possui diversas pessoas em sua volta, e que não expressaram nenhum tipo de surpresa ao verem isso, dá para concluir que a estátua é mecânica.
Ou seja, ela está sendo controlada por alguém que consegue mexer a sua cabeça quando quiser, como se fosse parte de um show, quem sabe? Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!